Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e todos os pacientes oncológicos, mas também as pessoas comuns precisam entender a lidar melhor com essa situação que eu vou colocar aqui para vocês, que é muito comum no meu consultório. Doutor Alex, não sinto nada. O que eu faço se meu exame deu uma lesão, um nódulo, um cisto ou uma calcificação? O que eu vou fazer? Então, é muito comum no meu consultório eu atender um paciente que chega para mim com um encaminhamento de um médico em que ele fez um exame, não sentia nada e chega para mim com esse exame alterado, mostrando um nódulo, um cisto. Muitas das vezes o paciente chega muito preocupado. E aqui eu vou falar, vou explicar aqui as razões e como a gente deve lidar com essa situação, tá? Então, sejam bem-vindos. O tema de hoje é esse, não sinto nada. O que eu faço se meu exame deu lesão, nódulo, cisto ou calcificação? A grande coisa aqui que eu quero falar, é da minha experiência, Eu sou cirurgião oncológico. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Tem muitos e muitos anos que eu lido diretamente com pacientes com câncer ou suspeita de câncer. Eu estava pensando aqui, desde a faculdade de medicina, quando eu já fazia estágios em hospitais de câncer, desde 2004, então são 20 anos cuidando diretamente de pacientes com câncer, e nesses anos todos eu consigo já saber todas as dificuldades que esse paciente pode pensar a cada exame que ele faz, ou mesmo alguma pessoa que chega para mim que não tem diagnóstico de câncer, mas algum médico levantou a suspeita através de um exame alterado, e muitas das vezes esse médico, ao tentar explicar para o paciente que ele precisa pegar aquele resultado de exame, que vem um tumor, um cisto, um nódulo, ou mesmo uma calcificação, e levar para o seu médico ou buscar ajuda, já instala automaticamente no paciente uma preocupação, um medo. Nossa, eu estava aqui, eu estou me sentindo normal, saudável, e eu venho aqui, faço um exame e descubro um nódulo, um cisto, uma coisa, mas eu não sinto nada. Imagina a cabeça dessa pessoa. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela começa a fantasiar também algumas coisas. A medicina ela pode tudo, a medicina hoje é muito moderna, então até mesmo os exames de imagem, as tomografias, ultrassom, ressonância, PET-CT, cintilografias, exames do corpo inteiro, ou às vezes feitos para uma determinada área, para buscar às vezes uma alteração em um órgão específico. Por exemplo, ao fazer uma tomografia para pesquisar
um tumor de colono virtual, né? Colonoscopia virtual, a gente consegue, às vezes, identificar alterações em até 50% das vezes, em outros órgãos, a não ser no cólon. Então, ou seja, pessoas normais fazem também exames para pesquisar qualquer tipo de alteração e acham outra. E aí vem o termo que é chamado na medicina de incidentaloma. Incidentaloma é o termo médico que é utilizado para definir uma lesão que não causa sintoma no paciente, mas que essa lesão ela é uma alteração. Ela representa ali na anatomia de um órgão ou num resultado de exame, um exame anormal. E como a gente vai lidar com isso, até tranquilizar o paciente, isso vai ser fundamental, tá? Porque é uma história assim muito comum. Então, a minha live hoje, né, é não só para as pessoas comuns que fazem exames de rotina, mas também para pacientes que descobrem um tumor e que, ao fazer os exames de estadiamento, para a gente descobrir se aquele tumor ele espalhou ou não, né? Por exemplo, uma paciente jovem que faz um diagnóstico de câncer de mama, ela, antes de começar o tratamento, ela precisa fazer o que a gente chama de estadiamento, é descobrir como que o câncer está no seu corpo, e normalmente esses exames são pedidos, eles são feitos para a gente realmente saber, tem algo no pulmão, já tem algo alterado no abdômen ou nos ossos. Então são exames que precisam ser feitos mesmo para a gente entender. Quando a gente faz o que a gente chama de estadiamento, a gente está estratificando o paciente, a paciente, em um grupo de risco. E esse grupo de risco, ele vai ter, no estadiamento mais simples, que é o estadiamento 1, mais chance de cura. E o subgrupo aí que tiver doença metastática, não quer dizer que não pode atingir a cura, mas estatisticamente sim, a cura fica mais difícil. Então, quando a gente faz o estadiamento e estratifica de acordo com o tamanho da lesão e como que ela está, aonde ela nasceu e na região que ela nasceu, mas também como ela está no corpo inteiro, a gente tem um estadiamento. E esse estadiamento, então, ele vai servir então, para a gente classificar o paciente num grupo de risco, para a gente saber esperar, o que a gente vai esperar desse paciente, como que ele vai evoluir. E também serve para a gente definir qual tratamento fazer. Então não tem como fugir desses exames que vão ser feitos. Eles têm que ser feitos, mas o que a gente vai precisar é de muita sabedoria para interpretar as alterações. Porque fizeram um estudo, por exemplo, em pacientes com câncer de mama, em que foi feito tomografias, né? Tomografia de tórax, abdômen, pelve, cintilografia óssea, e viram que os achados mais comuns foram alterações no pulmão, em até 60% dessas pacientes, e alterações no fígado, em até 26% dessas pacientes, que foram alterações que foram julgadas como alterações indefinidas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente faz um exame e acha um nódulo, e esse nódulo ele tem uma cara e uma característica de uma metástase ou de uma alteração mesmo relacionada ao câncer. Mas na maioria das vezes, quando a gente acha uma alteração, e é por isso que eu estou fazendo a live hoje, essa alteração, quando o médico radiologista coloca como indefinida ou mesmo com a grande chance de ser benigna, 88% dessas lesões, né, chamadas indefinidas, incidentalomas, nesses pacientes com câncer de mama, que estão fazendo o estadiamento da sua doença, em 88% desses achados alterados ali, mas
que são considerados indefinidos, ou seja, o médico não foi capaz de falar, olha, isso aqui é uma metástase. Nesses casos, em 88% das vezes, foi visto que realmente não era metástase, que era algo ali relacionado ou a uma lesão benigna, né, um cisto, uma calcificação, um nódulo, e que não representa problema. E somente 11% dessas pacientes realmente evoluíram para metástases. E o que foi mais interessante é que dessas 11% dessas pacientes que evoluíram para metástases, né, que inicialmente foi visto um nódulo, por exemplo, no pulmão, e foi visto ali que ele era inocente, mas que tinha que continuar acompanhando para a gente ter certeza. Das que realmente evoluíram para metástase, que foram 11% delas, somente 3,8% era realmente aquela lesãozinha indefinida que era um câncer. Então, eu não sei se deu para entender, mas foi uma pequena fração, uma pequeníssima fração desses achados que inicialmente foram dados como indefinidos, né? Um nódulo, um cisto, uma alteração vista por um exame de estadiamento para um câncer. O exemplo aqui que eu estou dando é o câncer de mama, que realmente é o tipo de câncer mais comum nas mulheres, em que quando se foi fazer os exames nessas pacientes, acharam alterações, né, até 60% de alterações no pulmão, 26% no fígado, que foram as mais comuns, mas que no final das contas, 88% das pacientes não era nada mesmo, 11% sim evoluíram com o passar dos anos para câncer metastático, mas dessas que evoluíram para câncer metastático, só 3,8% que realmente era aquela lesão que virou um câncer. Agora, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque uma paciente que recebe um diagnóstico de câncer, logo no início, ela tem sim muitos medos, né? Eu, por ter cuidado de muitas pacientes, e hoje eu tenho um programa de acompanhamento que eu literalmente pego na mão das minhas pacientes e conduzo elas não só para o tratamento da cirurgia robótica, das cirurgias abdominais, cirurgias de pele, câncer de pele, melanoma, tumores também de partes moles, todo tipo de tumor gastrointestinal e ginecológico que eu faço, e outros tantos tumores raros que eu opero também. Eu descobri que essas pacientes, além da cirurgia que eu precisava fazer nelas, eu acompanhar elas mais de perto num programa de acompanhamento em que eu vou ajudá-las a lidar com esses medos, inclusive desses exames que naturalmente podem vir alterados mesmo, com lesões insignificantes, mas que vão requerer atenção. Como que é importante a minha presença ali para ajudá-las a tranquilizar e falar, olha, nós vamos cuidar disso, a gente vai continuar acompanhando. A grande coisa é que se essa paciente pega um resultado de tomografia com um nódulo no pulmão e vai infelizmente no Google, vai infelizmente conversar com a vizinha ou com alguém que, por mais que boa intenção esteja, mas que pode assustar, pode contar, nossa, eu conheci uma pessoa que, sim, sempre que a gente tem pessoas que tiveram casos ruins e que o câncer foi ruim, ou mesmo que ele evoluiu para metástases, são casos que chamam mais atenção, que ficam mais gravados na memória. Por isso que as pessoas tendem inconscientemente, quando encontram um paciente com câncer, a pensar que aquele paciente também vai evoluir ruim. E hoje, né, eu estou aqui para dizer que não necessariamente vai ser assim, né? Então, a grande coisa é que hoje não só o tratamento do câncer está evoluindo, mas também o diagnóstico está conseguindo fazer muito mais cedo. E o que a gente tem que entender também, e é aqui que eu vou
chegar aqui no ponto é que existem os tumores que a gente costuma fazer exames de rastreamento. O exame de rastreamento do câncer, ele visa descobrir o câncer antes que ele dê os sintomas. Quando ele ainda está pequeno e que a gente pega, descobre ele e vai e faz uma cirurgia e trata com realmente impacto na sobrevida do paciente. Essas pacientes, por exemplo, que fazem mamografia, homens que fazem acompanhamento com PSA, com exame com o urologista a partir da idade correta, as mulheres que fazem seu preventivo corretamente a partir da idade correta, dos 25 anos, os homens e mulheres que fazem colonoscopia a partir da idade correta, de acordo com seu critério de risco, né? As pessoas da população geral que não tem um histórico familiar de câncer de intestino, por exemplo, elas podem começar a fazer colonoscopia a cada 5 anos a partir dos 45 anos. Né? Então, a grande coisa é que esse tipo de exame, que a gente chama de exames de screening, esses exames, eles são importantes. Mas o que eu venho falar hoje são daqueles exames que fogem esses exames de screening, esses exames aí que são feitos aí de rastreamento do câncer, que são bem padronizados e para idades padronizadas e que seu médico pede. Aqui hoje eu venho falar dos exames que são feitos de imagem, tomografia, ultrassom, ressonância, raio-x, cintilografia, mas que quando são feitos para investigar uma coisa, acha outra. Acha um nódulo ali que não estava ali nem suspeito, a pessoa não sente nada. E aí sim, esse nódulo, se a gente precisa interpretar ele com muito cuidado, a gente precisa dar apoio para o nosso paciente, porque a imensa maioria não vai representar câncer, nem um risco de câncer, ou nem mesmo um câncer letal. Então a grande coisa é que os achados incidentais de alterações como nódulos, cistos, calcificações e qualquer tipo de lesão, elas precisam de uma boa interpretação do médico que conhece, de um especialista, precisa de tranquilizar o paciente, acima de tudo, que pode criar assim uma cancerofobia muito grande, né? A pessoa ficar muito insegura e passar ali de uma pessoa saudável para uma pessoa doente só porque encontrou ali um nódulo no pulmão, por exemplo, que não é nenhum tipo de câncer, tá? E realmente, se a gente também exagera na solicitação dos exames, vou pedir aqui essa tomografia de corpo inteiro aqui porque esse paciente está me pedindo, ou se eu pego e passo exame de ultrassom de tireoide para todo mundo e todo mundo faz o seu ultrassom de tireoide. Nossa, o ultrassom de tireoide ele vem alterado em praticamente 1/3 dos pacientes. Qualquer pessoa que fizer um ultrassom de tireoide, a estatística é que 1/3 dessas pessoas vai ter um nódulo, um cisto, alguma alteração na tireoide ali. Pessoas assim que têm tireoides normais, que não têm doenças da tireoide. Então, como que é também da gente médico e também do próprio paciente saber disso, porque quando ele faz um ultrassom e vem um nódulo, vem um cisto, não vai ficar tão preocupado. Tem que pegar aquele laudo e levar no seu médico, antes mesmo de olhar na internet, porque você pode achar ali várias coisas que vão te preocupar sem necessidade. Então, como vocês sabem, eu sou cirurgião oncológico e o câncer, desde que eu comecei a tratar e estudar o câncer, eu entendi que para você tratar o câncer, você tem que ser um super médico, você tem que ser um super cirurgião e que não tem limites para você ajudar o seu paciente, não tem limites para o saber.
Então eu, nessa jornada toda, já fiz vários cursos, nunca me limitei a um só conhecimento, por isso eu fui buscando cada vez mais me especializar. Já fiz alguns cursos de ultrassonografia para fazer ultrassom nos meus pacientes intraoperatório, quando precisa, para ver alguma lesão no fígado. Né? Nessa ocasião estava fazendo um curso em Recife de ultrassom de tireoide para aprender a fazer punção guiada. E eu, fazendo lá, descobri uns nódulozinhos aqui na minha tireoide. Mas é algo para eu acompanhar, que não é para eu assustar. Até porque a incidência de câncer de tireoide, a partir do momento que começaram a fazer mais ultrassons na população, há 40 anos para cá, mais que triplicou a incidência de câncer de tireoide. Mas o que a gente viu é que não necessariamente aumentou nessa proporção o número de pessoas que morrem de câncer de tireoide. Então, anualmente, a cada ano, em cerca de uma população a cada 100 mil pessoas, durante um ano inteiro, a gente descobre 15 casos de câncer de tireoide. Mas se você for ver no ano inteiro, uma população de 100 mil pessoas, 0,5 pessoas morrem de câncer de tireoide por ano. Então você veja, é um câncer que é altamente curável, que não tem assim tanto impacto na vida da pessoa, mas que se uma paciente, e essa semana isso foi muito claro aqui para mim, que eu atendi algumas pacientes nessa situação, mas se alguma paciente pega um ultrassom de tireoide e não tem ali nenhum médico ali, especialista, que está realmente do lado dessa paciente, explicando, olha, não está tudo bem, esse nódulo, a característica dele no ultrassom não está tão ruim, não tem nenhum critério de que precisa de biópsia ou de que precisa fazer uma cirurgia, está tudo bem. O câncer de tireoide não mata tanto assim também, para a gente ficar preocupado. Se não faz isso, corre risco dessa paciente, primeiro, se achar doente, uma pessoa que não tem nada, achar que tem um câncer, tem alguma coisa assim, e não tem, e prejudicar ali a sua vida, prejudicar até sua produtividade, perder tempo, espaço mental, ansiedade desnecessária, ou mesmo até fazer procedimentos desnecessários, fazer uma cirurgia desnecessária, por exemplo, se não tomar cuidado, Então a grande coisa é que, como eu falei, os exames, com a modernização da medicina, a gente tem achado sim cada vez mais alterações no início, mas o que a gente está vendo também é que a proporção de doença que a gente está encontrando no início não é a mesma proporção de crescimento no número de casos de mortes por câncer, nessa proporção. Eu quero dizer que muitos tipos de tumores ainda indolentes que no passado nunca teriam sido diagnosticados, a pessoa iria ali morrer de outra coisa. Hoje, no presente, a gente está tendo que lidar com essa situação de encontrar um nódulo, alguma coisa, e ponderar o risco-benefício de mexer naquilo, de fazer, às vezes, uma operação nesse órgão. É sobre isso que eu venho falar. E, como eu falei, a maior parte das vezes são lesões que não são assim tão perigosas. O outro exemplo que eu quero falar é do câncer de rim, que aumentou aí em 61% a sua incidência, na medida também dos exames de imagem que vem aumentando, mas que não aumentou nessa proporção o número de mortes. Isso tem a ver tanto com o fato das lesões mais indolentes, que agora são identificadas, lesões inocentes, que não seriam letais, e também tem sim um grande
é questão da modernização dos tratamentos, que estão mais modernos e mais pessoas estão ficando curadas do câncer. Então hoje o câncer é o segundo tipo, é a segunda causa de morte, né, principalmente aqui no Brasil, por doença. Sim, está aumentando o número de casos de câncer, tem a ver com a população que está envelhecendo, tem a ver com a população, sim, de pessoas com sobrepeso, né? Aí o alerta: a cada 100 pessoas com câncer, 13 são devido à obesidade, né? A gente tem que lidar, sim, hoje com a poluição, com maus hábitos de fumar, sedentarismo, bebida alcoólica em excesso, excesso de industrializados, carne vermelha em excesso, a má gestão do estresse e também distúrbios do sono e emocionais muito prevalentes hoje. Tudo isso somado está aumentando a incidência de câncer. Mas também tem uma pequena parcela, na verdade uma parcela considerável, como eu falei, de casos em que o câncer está sendo um pouco mais diagnosticado devido aos exames que estão ficando mais precisos, mais poderosos, mas que a gente agora tem que lidar com isso. Essa semana eu encontrei uma paciente que veio me procurar, né? Ela veio me procurar porque ela diagnosticou um câncer de apêndice, um tumor neuroendócrino de apêndice. Ela fez uma apendicectomia há 2 anos atrás, uma apendicite aguda. Então, o patologista achou ali um tumor neuroendócrino bem pequenininho e que, graças a Deus, essa apendicite que ela teve mostrou que tinha ali um tumor grave, né? Potencialmente grave. E essa paciente agora ficou em acompanhamento. Realmente o tumor ali não voltou ali no apêndice, não tinha o que fazer, realmente já estava totalmente tratada com a apendicectomia de acordo com o tamanho do tumor que ela tinha, bem pequenininho. Ela operou num pronto-socorro, foi com outro médico e hoje ela me procurou nessa semana, né, com uma íngua alterada na região ali do apêndice. E sim, ali a partir dessa íngua eu vou agora investigar. É possível que ela até precise de uma operação para completar essa cirurgia e dar uma chance de cura alta, se a gente identificar ali o que a gente chama de uma recidiva do câncer ali nessa região. Então, como eu falei, um paciente que faz um tratamento de câncer, no início ele tem que fazer o estadiamento, para a gente definir como que o tumor está no corpo. E a partir desse estadiamento, a gente vai repetindo à medida que o paciente vai caminhando após o seu tratamento, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 4 meses, depende do risco que esse paciente tem de ter uma recidiva e de como a gente pode ajudá-lo. A gente também não pode fazer exame em excesso, mas eu quero dizer que mesmo a gente achando um nódulo, né, no pulmão, por exemplo, ou um nódulo no fígado, um cisto, uma calcificação no seu corpo, nesses exames de estadiamento do câncer que são feitos no início e que não são inicialmente dados como metástases, a gente pode ficar tranquilo. Como eu falei, a estatística é favorável, a grande maioria não vai ser câncer, tá? E a gente vai poder acompanhar. E sim, se houver alguma alteração naquele nódulo, aquela calcificação, aquele cisto, com o passar do tempo, ela aumentar ou piorar, né? Ao invés de sumir ou ao invés de permanecer do jeitinho que está, aí a gente vai investigar. Porque se a gente investigar todos, imagina se a gente tivesse que fazer biópsia em todos, né? Então, segundo aquele estudo que eu falei no começo, então realmente é uma porcentagem muito pequena. Então, se a gente realmente desespera e sai fazendo biópsia, cirurgia, vamos tirar esse nódulo aqui para ter certeza, a grande chance da gente estar sendo iatrogênico. Iatrogênico é quando um tratamento médico piora o paciente. Então, o primeiro princípio de Hipócrates primeiro, não faça mal. Então, se a gente
médico, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está na frente de um paciente é: olha, a primeira coisa que eu não posso fazer aqui é atrapalhar esse paciente, é piorar a situação dele. Então, é por isso que sempre a gente vai ter aí bem assim, parcimônia, e a gente vai olhar, e hoje tem muito guideline, muito fluxograma para a gente lidar com cada alteração dessas aí, tá bom? Então é isso. Eu queria falar um pouco aqui as alterações médicas, né? Sempre assusta, né, a forma que o médico escreve lá numa tomografia, num laudo. A pessoa às vezes lê lesão, né? Então esse nome lesão, ou esse nome cisto, ou esse nome tumor, ou mesmo uma calcificação, um nódulo calcificado. Quando a pessoa lê isso, como ela é leiga, ela não sabe o que é. Então, basicamente, né, quando a gente chama uma coisa de nódulo, é porque ela tem um formato redondo, tá bom? Tudo que no nosso corpo cresce, a tendência é formar a forma circular, a forma esférica. Principalmente tumores benignos, quando crescem, ou também hematomas, ou mesmo alterações em que ocorre acúmulo de células de defesa do sangue, a tendência é formar bolas, coisas redondas. E também quando existe o líquido que é acumulado numa região e ele fica represado no órgão, também a tendência dele é formar uma coisa redonda, uma esfera, um cisto, uma esfera. Então, é bem comum. Eu costumo comparar essas lesões incidentais benignas, tumores benignos, alterações, como se fosse essas pintinhas que a gente tem no corpo, que a gente olha para elas assim desde que a gente nasceu e nunca deu bola para elas. Ah, não, essa pintinha eu nasci assim. Então eu convido, né, meus pacientes a entenderem que ele nasceu daquele jeito, ou que apareceu, mesmo que seja um tumor benigno ali, que não representa um problema, ele nasceu daquele jeito. E dentro da segurança, dentro da característica da lesão, dentro da história clínica, dos sintomas, a gente vai manejar isso como assim sendo uma coisa que é da natureza da pessoa e que não é para a gente mexer. Esse é o grande princípio, tá? E a grande coisa que eu faço, né, com essas pacientes minhas, né, que descobrem nódulos, cistos, alterações, que no fundo a gente descobre ali que não era nada, eu sempre convido elas a pensar, mas se a gente for refletir, minha paciente querida, e você que está me ouvindo, e se a gente pudesse dar um novo significado a essa alteração? Como assim, doutor Alex? E se a gente pegasse esse susto que você tomou, né? Você ali achou que estava com câncer, ou achou que tinha alguma coisa muito pior do que você imaginava, e ressignifica isso para que isso foi um puxão de orelha, para que você daqui para frente cuide mais de você. A grande coisa é que não são fazer exames que vão realmente livrar você de ter um câncer ou de morrer de câncer, que é o principal medo dessas pessoas. A grande coisa, no que é do nosso controle, é o que eu posso fazer de atividade, de ações que realmente vão diminuir as chances de ter um câncer. Não é fazer exame, é sim ter bons médicos, é sim fazer aqueles exames de rastreamento do câncer, de acordo com a idade, de acordo com o que seu médico pede. Mas não é fazer uma tomografia, por exemplo, do corpo inteiro, anualmente, que você realmente vai evitar o câncer. Alguém tem alguma dúvida? Antes que eu siga aqui com as coisas que eu separei, eu vi aqui, que eu quero parar para dar foco. Eu fiz conização e deu adenocarcinoma in situ. A grande coisa é o seguinte:
O exame de rastreamento para o câncer de colo de útero. Esse exame ele é fundamental para a mulher. E esse exame ele realmente é capaz de detectar ali pré-câncer de colo de útero. E é um exame, inclusive, que fala muito sobre a saúde da mulher na região íntima dela. Também pode detectar doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Mas ele é realmente um exame essencial para a prevenção do câncer de colo de útero e para a detecção precoce e tratamento precoce quando ele ainda não tem sintomas. É um exame essencial. E eu vi aqui que veio um adenocarcinoma in situ, né? O adenocarcinoma in situ é uma lesão que ainda não tem característica para dar metástases, para sair dali onde ele nasceu. Mas ele precisa ser removido com a raiz corretamente para poder a paciente ficar curada. E aí, dependendo se essa paciente tem desejo ou não de engravidar, dependendo dessa paciente, se ela já fez outras conizações para retirar lesões pré-malignas do câncer, dependendo da sua idade, da sua história clínica, é que a gente vai pensar se a gente faz ali uma conização maior, ou a gente tira uma parte maior do colo do útero, que chama traquelectomia, preservando o útero, às vezes preservando também a fertilidade, com cirurgias vaginais ou por robótica, ou se essa paciente vai para uma esterectomia e retira o útero. Aí eu não saberia te dizer qual é o seu caso, né? Mas basicamente é essencial que a gente tenha bons médicos que vão conduzir o nosso cuidado com cirurgias e procedimentos adequados para o que a gente tem. Entende? Então, um dos pontos que eu queria também colocar aqui na live, né, sobre lesões incidentais, né, não sinto nada. O que eu faço se o meu exame deu um nódulo, um cisto, um tumor, uma calcificação? Você precisa procurar um bom médico de confiança que não vai também te alarmar demais. Vai pegar o seu caso, ver o seu histórico familiar, ver o que você sente e dar o tratamento correto, sem exames demais e sem tratamento em excesso. É lógico que nenhum médico é perfeito, E esse problema de achados incidentais de exames de imagem são alterações cada vez mais comuns. E são ditas como até pandêmicas. Mas é aquela coisa que eu estava falando. Tem muito benefício, porque são os exames de imagem que estão ficando cada vez mais poderosos, cada vez mais precisos. Isso é muito bom. Mas realmente, todo superpoder pode abrigar também uma super fraqueza. Então, se o super-homem que é forte apertar a mão de alguém demais, ele vai quebrar. Vai ser ruim, mas se ele souber usar a sua força para o que é bom, né? Então tá aí, os médicos souberem pedir os exames corretamente, sem pedir exame demais, ajudar o paciente nessa cancerofobia de querer fazer exames em excesso e também ajudar o paciente nessa decisão de acompanhar com sabedoria essas lesões, sem alarmar demais e sem fazer procedimentos desnecessários. Isso é o que a gente quer quando a gente encontra. Até mesmo a nomenclatura das lesões, existe uma corrente médica aí que é para alterar um pouco essas nomenclaturas desses laudos, a ponto de colocarem nomenclaturas mais amenas, nomenclaturas que possam já deixar o paciente, quando ele lê, tranquilo. Que isso também é importante, a gente não alarmar demais o nosso paciente, tá bom? Eu fui diagnosticada com adenocarcinoma de estômago, gastrectomia total, graças a Deus, Ave Maria, que coisa boa, fez por robótica.
É isso. O câncer gástrico, né? Ele tem a prevalência dele mais em pessoas a partir dos 50 anos, tá? E também está ligado muito à infecção crônica pelo H. pylori, gastrite por H. pylori. E países como o Japão, em que a incidência de câncer gástrico é muito alta, é preciso sim fazer um exame de rastreamento, que é a endoscopia, mais intensamente. Os japoneses eles começam mais cedo a fazer exames de endoscopia, porque existe uma alta incidência de câncer gástrico no Japão, e fazendo assim, eles conseguem identificar o câncer gástrico no início de uma forma muito mais eficiente. E, por exemplo, aqui, né, no Brasil, que não é tão alta assim a incidência de câncer gástrico, a gente precisa sim começar a pensar em fazer endoscopia de rastreio, principalmente a partir dos 50 anos, ou para as pessoas que têm histórico familiar muito forte de câncer gástrico, ou mesmo a cirurgia de gastrectomia total para pessoas que têm síndromes hereditárias com predisposição ao câncer gástrico familiar. Essas pessoas também acabam fazendo gastrectomia total, até mesmo antes de serem diagnosticados com qualquer alteração. Até mesmo esses pacientes que fazem gastrectomia profilática, às vezes no anatomopatológico, eles acham ainda alguma alteração. E eu, como fiz cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, lá eu fiz muitas cirurgias gástricas. Então a minha principal formação médica e que eu trago no meu consultório são cirurgias abdominais complexas, tanto gastrointestinais, cirurgias de gastrectomia, de colectomia, cirurgias do pâncreas, cirurgias abdominais várias e cirurgias ginecológicas. E falando um pouco de testes genéticos, também é outra preocupação, que os testes genéticos estão cada vez mais baratos e cada vez mais as pessoas estão se submetendo a testes genéticos para pesquisas de genes com predisposição ao câncer. Isso também, as sociedades de oncogenética, elas estão também atentas, porque, né, quanto mais pessoas que terão acesso aí aos exames de genética, né, as pesquisas de síndromes hereditárias da predisposição ao câncer, ou mesmo genes que predispõem ao câncer, quanto mais pessoas forem fazendo esses exames, mais pessoas vão descobrir que tem algum tipo de predisposição ao câncer, que não necessariamente vai se concretizar, mas que vão precisar de apoio emocional, de apoio médico, principalmente para não alterar a sua vida em excesso. Então, a grande coisa que eu convido os meus pacientes para refletir é sobre esse livro aqui, ó, que eu estava lendo, Viva a Sua Cura. Como derrotar as principais doenças na nossa era antes mesmo delas acontecerem. Então, é muito sobre isso, gente. O que a gente está discutindo aqui são achados, alterações, né? Como fez um ultrassom abdominal, fez um ultrassom transvaginal e descobriu ali um cisto de ovário. Às vezes um cisto que nem é câncer, nem é nada. 85% dos cistos e tumores e massas próximo ao ovário são benignas, né? A minoria é câncer. Tá? Mas o que isso vem te trazer para você se despertar? Talvez você não reflita isso se alguém não te ajudar a refletir isso. E eu reflito muito isso com as minhas pacientes. Qual o significado que a gente quer dar para isso agora? A gente quer pegar isso, e em vez de ser vítima, a gente pode ser protagonista, então, em fazer o que precisa ser feito para você ter uma saúde melhor e até viver mais com isso. E aqui estão os 6 pilares da saúde de acordo com a medicina do estilo de vida, que é a alimentação saudável, a atividade física, sono, manejo do estresse,
relações sociais e abandono de substâncias tóxicas. Veja, se a gente der atenção para esses 6 pilares na nossa vida, a gente terá uma saúde que vai evitar várias doenças e que vai fazer a gente viver de verdade. É esse também uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, né? Se a gente for ver, eu estava lendo aqui esse livro, ele é muito interessante. Esse médico que escreveu esse livro, ele é um cardiologista e que ele fala, a grande ideia do livro é que ele traz casos, inclusive o dele, né, do autor, Bruno Colontoni, em que ele era um obeso, uma pessoa sedentária e que se despertou através de uma conversa com uma paciente dele que chamou ele de gordo. Ele, meu Deus, nossa, eu tô gordo, nossa, eu tô obeso. E que fez ele despertar aos 30 e poucos anos para fazer atividade física, para se alimentar melhor, para diminuir o seu ritmo de trabalho, para dar atenção para realmente o que importa na sua vida, que é a sua saúde, até para cuidar das outras pessoas. Então ele traz aqui alguns exemplos de pessoas que sim passaram por problemas cardíacos, é um cardiologista que conta, mas que souberam ressignificar isso, dar um significado novo e dar a volta por cima. Então, por que não alguém que diagnosticou ali um nódulo, ficou preocupado e depois descobriu que não era nada? Por que não essa pessoa não ressignificar isso e falar, olha, realmente isso aqui foi um susto aqui, para eu realmente fazer o que eu preciso fazer para ter uma saúde melhor, um nível de saúde melhor. Então, ele vem discutindo aqui no livro dele e ele fala de alimentação. Por exemplo, as pessoas que fazem a sua própria comida têm uma tendência a viver mais. As pessoas, né, através de um estudo com pessoas que jantavam fora de casa 6 a 7 vezes por semana, comparado com as pessoas que jantavam uma vez por semana fora de casa, as pessoas que jantavam fora de casa, elas ingeriam cerca de 150 quilocalorias a mais do que as pessoas que jantavam em casa. Mas o que quer dizer isso, Dr. Alex? Ele fez o cálculo aqui, significa 6 quilos a mais a cada ano, se a pessoa opta por fazer a maior parte das suas jantas fora de casa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que normalmente a alimentação feita fora de casa, ela tem mais gordura. E essa gordura a mais significa mais calorias a mais no seu corpo. E que significa, com o passar do tempo, mais quilos a mais. E aí vai o ciclo que vem do sobrepeso, da obesidade. E que sim, é uma grande causa de câncer, de verdade. Então veja, se você cuidar da obesidade, é muito mais poderoso do que qualquer outra ação aí de fazer algum exame desnecessário que não precisa, tá? Então isso foi uma coisa muito legal. Outra coisa que ele falou que contribui, que eu achei bem bacana, que contribui para a longevidade, foi almoçar em família. Ele fala aqui, né, um estudo de Harvard, falando que as pessoas que almoçam em família tendem a viver mais. Passa pelo exercício da gratidão, passa pelo exercício da pessoa prestar mais atenção ali naquele convívio familiar, obter os maiores benefícios do convívio familiar. Então, falando aqui do outro pilar, da atividade física, tão importante. Se a gente faz atividade física, 30 minutos de atividade moderada, uma corrida, uma musculação, uma bicicleta, um vôlei, algo que você gosta, 5 vezes na semana, que isso dá 150 minutos
de exercício moderado por semana, você realmente vai diminuir a chance de câncer de mama, de cólon, de todos os tipos de câncer praticamente. Sono, se você der atenção para o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar de manhã, se você, no caso, se você está acordando muito para fazer xixi à noite, se você não tem uma boa noite de sono, ou você troca o dia pela noite, reveja isso, peça ajuda de pessoas especializadas para melhorar essa qualidade do sono. Que o sono, quando a gente está dormindo, a nossa saúde está se restabelecendo. Manejo do estresse. Por que não você não para um momento para agradecer o que você tem de saudável? O que você tem hoje? Eu te pergunto agora, você que está me ouvindo, me fala 3 coisas aí em que você é grato no dia de hoje. Normalmente, quando eu estou com as minhas pacientes, fazendo meu programa de acompanhamento personalizado, oncológico, em que eu ajudo essas pessoas e caminho junto com elas para uma vida nova após o tratamento do câncer, muitas vezes eu pergunto, me fala aí 3 coisas que você é grato pelo dia de hoje. Só da gente pensar, o nosso astral já muda. Todo sentimento de gratidão, ele gera uma conexão direta com o nosso coração, com a nossa alma. Então, como é importante a gente parar um determinado momento do nosso dia para agradecer, para rezar, para fazer oração, ou mesmo para meditar, fazer um silêncio, prestar atenção no seu corpo. Isso ajuda na gestão do estresse. E também outras coisas que ajudam na gestão do estresse é autoconhecimento. Quanto mais você se entende, você sabe quais são os seus valores, você entende seu perfil comportamental, você entende de você, mais você vai saber lidar com as situações que te causam estresse. Então é outro pilar que eu trabalho muito nos meus programas de acompanhamento oncológico, que é o autoconhecimento da pessoa, do meu paciente, da minha paciente, entender como que ela é, para ela realmente saber para onde que ela quer ir, para ela tomar as melhores decisões e para ela saber lidar com qualquer tipo de ponto fraco que um superpoder dela tiver. Como eu disse, às vezes um superpoder abriga uma super fraqueza. A gente só precisa lidar com isso, tá? Por isso que a gestão do estresse é importante, o autoconhecimento. Relações sociais tem a ver com as relações tóxicas, tem a ver com você estar junto de quem te ama, da família, você aceitar ajuda. Então você, às vezes, que descobriu um nódulozinho aí, que está suspeito, que ainda não tem um diagnóstico concreto, aceita o colo da sua família, você que é mulher, a mulher que cuida, que tem esse ímpeto de cuidar das outras pessoas, né? de ser aquela mulher forte, aquela mãe, né? Aquela avó, mas nesse momento aceita o colo da sua família. Eles vão te ajudar, e eles dando atenção para você, eles vão também lidar melhor com isso. Abandono das substâncias tóxicas, né? Seria o 6º e último pilar, que é realmente diminuir aí coisas industrializadas, ir mais para alimentação saudável, diminuir o álcool da sua vida, acabar com o tabagismo, acabar com qualquer tipo de substância que pode estar te prejudicando, ou mesmo alguma automedicação que está te prejudicando. Então isso vai ser muito importante. Eu falei bastante, eu separei muita coisa para falar. A grande mensagem é que a maior parte desses nódulos, tumores e cistos que são descobertas incidentalmente, acidentalmente, não são câncer, ou não são um câncer muito agressivo que você não possa tratar. Então não fique desesperado, procure um médico, e esse médico vai saber dar a devida atenção, nem mais nem menos, para a gente também evitar que exames e tratamentos desnecessários sejam feitos. Alguém aí tem alguma dúvida? Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da live de hoje. Com muito carinho que eu venho aqui fazer essas lives. Olha aqui, ela falou, o câncer veio para dar uma sacudida.
até o organismo se adaptar sem estômago, sofri muito, mas hoje estou muito bem. É sobre isso, é sobre você fazer uma operação e entender que você vai ter a dor da própria operação, você vai ter a dor relacionado ao que você vai ter que adaptar na sua vida, para o seu corpo, que ele vai se adaptando aos poucos mesmos, e o médico vai te ajudando nisso, né? O nutricionistas, o educador físico, o fisioterapeuta. Existe sim um cuidado para a gente restabelecer a saúde, mas existe também um cuidado comportamental e um cuidado emocional que, por exemplo, eu faço com as minhas pacientes nos meus programas de acompanhamento em ajudá-las a lidar com medos, em lidar também com essa retomada dessa vida para uma fase melhor e sim atingindo e buscando níveis de saúde, de felicidade melhor, independente mesmo da doença, se ela foi eliminada totalmente ou se ainda fica em tratamento ou se a gente precisa acompanhar esse tumor ou esse paciente, essa paciente por muitos anos. O doutor é muito acolhedor, parabéns pelo profissional que você olha com carinho e entende o nosso medo, amém. Conte comigo, tá bom? Tem muitos conteúdos aí que eu deixo, tem um podcast, Caminhos de Cura, Lições de Cirurgião Oncológico para Mulheres no Combate ao Câncer, que eu convido você que está ouvindo a maratonar lá as lives, tem muita coisa legal lá. Deus te ilumine, abençoe a cada dia, doutor Alex, amém. Ela fez o programa também comigo, a gente teve muito sucesso, né, Tia Lude? Muito conhecimento, amém. Todo conhecimento será muito bem-vindo, amém. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Gratidão. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.